O primeiro sintoma é uma fraqueza muscular. Depois, o quadro se agrava e o paciente perde quase que completamente os movimentos em algumas partes do corpo. Este pode ser o começo da esclerose lateral amiotrófica ou simplesmente ELA. Você conhece essa doença? Sabe quais as causas e o tratamento? Pois são essas dúvidas que a gente vai tirar aqui no Viva Saúde, um bate-papo com uma neurologista. Mas no programa de hoje você vai ver também. No quadro Sua Saúde, nós iremos mostrar uma das modalidades esportivas mais completas para quem busca definir o corpo, a musculação. Já no quadro Vida Alternativa, a repórter Kátia Pinheiro vai mostrar a massagem com pedras quentes, uma das técnicas de relaxamento mais utilizadas no mundo. Tem ainda as curiosidades do Mitos e Verdades. Tudo isso você acompanha agora no Viva Saúde. O dia a dia da família de Michele mudou muito nos últimos 7 anos. Desde quando a mãe dela, Francisca, começou uma luta contra a esclerose lateral amiotrófica. Os primeiros sintomas começaram pelos dedos dos pés. Iniciou na parte da coordenação motora, realmente, e foi atrofiando os dedos dos pés e, consequentemente, subindo para as pernas e os membros superiores. E desde então, a mãe dela passou por vários médicos, vários diagnósticos, vários tratamentos. Por ser difícil de detectar, esta é uma situação muito comum para os que têm este tipo de esclerose. O diagnóstico da mãe de Michele só veio aos 63 anos. 4 depois do primeiro sintoma. Foi só através de uma consulta com uma neurologista que encaminhou a dona Francisca para fazer um exame bem específico, a eletroneuromiografia. Hoje, aos 65 anos, a doença fez paralisar todo o corpo de Francisca. Ela perdeu a fala, respira por traqueostomia e só tem movimentos em um dos braços. A doença ela tem uma evolução muito rápida. Hoje, foi diagnosticada há aproximadamente 2 anos e meio, e ela já está no estágio bem avançado, completamente paralisada, só um braço, um membro ainda inferior que ela consegue movimentar. Os demais já estão paralisados. A fala já foi afetada, há aproximadamente 1 ano e meio. A rotina não é nada fácil, mas para Michele, o melhor tratamento que Francisca pode ter neste momento é o apoio e o amor da família e dos amigos. Na verdade, surge uma nova adaptação da família, porque o prognóstico é realmente muito difícil de você enfrentar, é muito doloroso, tanto para o paciente quanto para a família. Hoje a gente consegue se comunicar através de digitação, né? Através a própria rotina, o próprio olhar, a gente consegue identificar muitas coisas e a gente vai se adaptando. Como, graças a Deus, assim, nós hoje somos fortalecidos espiritualmente para poder acompanhar e viver, fica de uma forma muito mais fácil, né? Porque a gente vive pela fé hoje. Bom, e para explicar para a gente melhor o que é esclerose lateral amiotrófica, eu vou conversar agora com a doutora Bruna Nadielli, que é neurologista. Tudo bom? Seja bem-vinda ao Viva Saúde. Obrigada, agradeço o convite e a oportunidade para esclarecer essas dúvidas. Pois é, para simplificar, a gente vai chamar essa doença sempre de ELA, né? Porque é o termo que vocês mais usam mesmo, né? Isso. Bom, doutora, então explica para a gente o que é exatamente essa doença e por que esse nome, né? O ELA. Então, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa. É uma doença que vai ocorrendo a morte dos neurônios, que a gente diz motores, neurônios da via motora. Então, a via motora ela vai ter 2 tipos de neurônios. Tem o primeiro neurônio, que começa lá no cérebro e vai até ao tronco encefálico, até a medula. E o segundo neurônio, que começa daí e vai até os músculos, certo? Então, na esclerose lateral amiotrófica,
ocorre uma degeneração desses neurônios, certo? Por que essa terminologia? Esclerose lateral amiotrófica. A esclerose e amiotrófica seria pela sintomatologia, pelos sintomas que o paciente vai apresentar. Esclerose porque um dos sintomas que o paciente pode ter seria uma certa rigidez, uma certa dificuldade para se movimentar. Amiotrófica por uma perda muscular. Então, o paciente ele vai começar a notar que o músculo ele vai perdendo massa muscular. A musculatura ela vai ficando mais atrófica, vai ficando mais fina. O membro vai ficando mais fino, no caso o braço, a perna. Isso, exatamente. E lateral é pela localização dos neurônios no sistema nervoso, que estão numa posição mais lateral. Daí esse termo, esclerose lateral amiotrófica. Então, resumindo, é uma doença degenerativa que acomete exclusivamente os neurônios motores. Entendi. Certo? E quais são os primeiros sinais? Até onde eu sei, é uma doença difícil de ser diagnosticada, né? Mas quais são os primeiros sinais de que o paciente está começando a desenvolver essa doença? Então, os sinais mais comuns que vão chamar a atenção para a doença seria a fraqueza muscular. O paciente vai começar a notar que está mais difícil executar um movimento. Ou sem força também? Sem força, isso. Uma dificuldade para segurar objetos, uma dificuldade para andar. Esses sintomas, normalmente a fraqueza está associada ou a uma atrofia muscular, o músculo ele vai ficando mais fino, é uma dificuldade para segurar um objeto associada a uma atrofia dessa musculatura da mão, vai perdendo massa muscular e associada a isso também pode notar uma certa, digamos que uma rigidez, né? O membro ele vai ficando mais endurecido para fazer o movimento. Ele vai andar, vai notar que vai andar de uma maneira mais lentificada, digamos assim. Esses são os sintomas mais frequentes, mas assim, tem alguns pacientes que começam os sintomas com um acometimento que a gente fala mais bulbar, que seria sintomas que começam pela fala, sintomas que começam pela deglutição, o paciente que vai começar engasgando, que vai alterar a fala vai ficar mais lentificada também. E tem a dificuldade de mastigar os alimentos. De mastigar e de engolir, principalmente engolir. Ele vai começar a engasgar. Quando, assim, normalmente isso acontece numa fase, não nos sintomas iniciais, mas tem um pequeno grupo de pacientes que vão ser os primeiros sintomas. Entendi. A maioria vai desenvolver isso ao longo da doença, né? Então, alguns começam por essa região, mas os demais, eles o quê? Aparecem primeiro na perna, no braços? Nos membros, de uma maneira geral, né? Alguns acometem mais a perna, outros mais o braço, então mais comum é que seja em algum dos membros, de uma maneira mais assimétrica. Primeiro começa numa perna, aí depois vai para outra, depois, um exemplo, né? Ou começa numa mão, depois vai para uma perna e assim vai. Então tem que ter uma associação desses sintomas em 3 de 4 regiões, para você dizer que o paciente tem ela. Então, seria sintomas em membros inferiores, membros superiores, que a gente fala, região bulbar, que seria a região da fala, respiração, e a torácica, musculatura também paravertebral. Agora, mesmo esses sintomas, né, sendo visíveis e tal, muitos pacientes eles terminam demorando a descobrir, a ter esse diagnóstico, por quê? Porque eles confundem, até os especialistas mesmo, confundem com outras doenças, com outros problemas? Isso. Há uma certa confusão com outras doenças e, assim, em relação à rede pública de saúde, tem um retardo até o paciente chegar no especialista também, pelas vias habituais, né? Mas ocorre um retardo no diagnóstico, porque para você dizer assim que o paciente tem ela, tem que ter essas 3 de 4 regiões acometidas. Mas às vezes o paciente está com 1, 2, você já diz que ele tem uma ela possível, uma ela provável, né? Que é um paciente que vai fechar diagnóstico para ela. Né? Doutora, e já se sabe qual a causa dessa doença, ou seja, o que é que provoca ela? Não, a causa exata não se chegou ainda a ela.
Mas existe, já recentemente, em dezembro do ano passado, os estudos, através de estudos, identificaram a proteína exata que estaria alterada na doença, que levaria a toda essa degeneração a nível de sistema nervoso. Mas o que leva a isso ainda não se chegou à conclusão. Tem alguns casos de esclerose lateral amiotrófica que são hereditários, né? Algumas mutações que ao longo da vida vão fazer com que a pessoa que tem aquela mutação desenvolva a doença. Só que essa é uma minoria dos pacientes. A maioria dos pacientes vão ter a forma que a gente fala esporádica, né, que não se sabe bem ao certo o que vai levar a desenvolvê-la. Bom, agora tem uma idade mínima, ou seja, costuma aparecer o quê? Depois dos 50, já em idosos, pode aparecer em jovens também? A faixa etária mais frequente é dos 50 aos 70 anos. No entanto, a gente vê frequentemente alguns pacientes que fogem um pouco dessa faixa etária. Tem pacientes com 40, com 30, né, que tem essa doença, inclusive aquele físico, Stephen Hawking. Ele foi diagnosticado com ela por volta dos 20 anos. Né? Ou seja, muito novo, né? Muito novo. Doutora, e tem cura essa doença e como é que se dá o tratamento? Um tratamento curativo que leve à progressão, à regressão dos sintomas, não existe ainda, certo? O que existe é um tratamento que a gente fala para tentar levar uma melhor qualidade de vida para o paciente. É uma doença que, inevitavelmente, até o momento a gente não tem cura. O paciente, com o tempo, vai acabar comprometendo toda a movimentação, ele vai perder a movimentação do corpo, vai ter dificuldade para falar, pode precisar de uma gastrostomia, que seria uma sonda para se alimentar, pode precisar de um aparelho para respirar, porque vai dar fraqueza, vai acometer a musculatura respiratória. Então, é uma doença incapacitante, que a gente sabe. Não tem um tratamento curativo, mas hoje você, por meio de fisioterapia, terapia ocupacional, você tem como levar uma qualidade de vida melhor para o paciente. E existe também uma medicação que ele tenta retardar a evolução dos sintomas. Ele não vai impedir que a doença progrida. A doença, ela progride, mas ele tenta fazer com que essa progressão ela seja um pouco mais lenta. Bom, doutora, quando se fala em esclerose, a gente já associa a questão de memória, perda de memória. Eu sei que não tem muito a ver, mas nesse caso, essa doença também pode afetar essa parte cognitiva? A maioria dos pacientes não, vai preservar a parte cognitiva. No início, quando a doença foi descrita, dizia-se que sempre preservava a memória. Hoje o que sabe é que até 50% das pessoas pode ter algum comprometimento da memória. E até 10 a 15% dos pacientes acometidos vão preencher critérios para demência, para dizer que tem uma demência associada. Doutor, então agora eu vou te perguntar sobre alguns mitos, né, relacionados a essa doença. Por exemplo, o homem branco, ele tem uma predisposição maior a ter ela? A esclerose lateral amiotrófica é um pouco mais comum em homens e indivíduos de cor branca, mas assim, não é uma relação de causa e efeito. Bom, ter sido vítima de alguma lesão, por exemplo, provocada por um acidente, também pode desenvolver ela? Não. Não tem essa associação tão clara hoje em dia. E ser vítima de choque elétrico? Também não. Também não. Bom, há quem diga também que quem pratica atividade física intensamente também pode ter essa predisposição, é verdade? No início a doença ela foi diagnosticada mais em atletas de exercícios de grande impacto. Então, era associada a isso, mas não necessariamente. A gente sabe que não existe essa relação tão casual. Doutora, então tem alguma dica, tem algum hábito que a gente possa adotar para se evitar essa doença? Infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente não, é só ficar atento aos primeiros sinais, aos primeiros sintomas, procurar um neurologista para intervir o quanto antes para tentar melhorar a qualidade de vida. Principalmente quem tem caso já na família. Exatamente. Já que tem essa possibilidade de ter uma causa hereditária. Isso. É ficar atento nesses sintomas iniciais.
Ok, doutora, muito obrigado por sua participação Por aqui no nada, Viva eu que Saúde. agradeço. Esclareceu bastante aqui nossas dúvidas. Muito obrigado. Nada. Bom, mas você fica aí com a gente porque no próximo bloco tem o quadro Vida Alternativa e Sua Saúde. O Viva Saúde volta já.